Oséias abre a quinta e última seção literária do Antigo Testamento, chamada de Profetas Menores, e são 12 personagens. E antes de que a gente pense algo errado assim em relação a essa designação de profetas maiores e menores, não eram porque uns eram mais importantes do que os outros. Essa classificação é simplesmente por conta do tamanho dos seus livros. Eles pregaram, assim, todos eles, os 12, durante séculos, esparçados um do outro, foram em 4 nações diferentes pregar, e foram homens que assumiram o compromisso diante de Deus de testemunhar da palavra do Senhor, custasse o que custasse. O nome de Oséias significa salvação, e ele foi alguém que viveu para pregar essa mensagem. Aqui no livro de Oséias ele faz algumas referências à profissão, ao exercício de padeiro, e a partir daí então alguns pensam que essa seria a profissão dele. Ele exerceu esse ministério profético durante nada menos do que 40 anos. E dentre esse período de 40 anos, estava incluso o período em que a sua nação, a nação de Israel, foi levada como cativa para a Síria. Então, se durante 25 anos 6 reis passaram pelo governo, é porque eles morriam, mas não morriam de morte natural. 4 desses 6 foram assassinados, e um foi levado preso para outra nação. Então foi um caos, uma confusão, uma tristeza, um medo tremendo. De todos os profetas, meus irmãos, os escritores, apenas Oséias era lá do reino do norte. Isaías e Miqueias pregavam no sul, eles são, portanto, contemporâneos. Um dia Deus falou com Oséias: eu quero que você se case com Gomer, porque Gomer, na verdade, era uma prostituta. E ele recebeu, então, a incumbência de se casar com uma prostituta. Teve 3 filhos com ela, e esses 3 filhos receberam nomes proféticos. O primeiro, Jezreel, que significa Deus semeia. Segunda foi uma menina, uma filha, a quem eles chamaram de Lo-Ruama, que significa não amada, não amor. E depois um terceiro filho chamado Lo-Ami, que significa não meu povo. A história não termina aí. A Bíblia diz que depois do casamento, então, depois desses 3 filhos, Gomer decide voltar para a sua vida anterior. Então ela sai de casa, deixa Oséias, deixa os seus 3 filhos e o trai. Começa a se relacionar com vários outros homens por aí. E claro que aquilo entristeceu o coração de Oséias, claro que aquilo machucou a honra de Oséias, mas a história não termina aí. Deus fala de novo com Oséias e diz: vai lá e toma a sua esposa que te traiu de volta. Ela pertencia a um outro homem, já era escrava de outro homem. Oséias tem que ir, tem que pagar inclusive um valor para ter a sua esposa que havia lhe traído de volta. Nós nos casamos com Deus e de repente nós traímos Deus. Nós o abandonamos, deixamos para trás toda a história maravilhosa que já vivemos e vamos viver a nossa vida com outros deuses. E nos relacionamos com uma porção de outras coisas, nos relacionamos com uma porção de outras pessoas, endeusamos outras coisas, outras pessoas e deixamos Deus de lado. Só que isso não impede o amor de Deus por nós. Apesar disso, Ele continua nos amando, vai atrás de nós, nos busca, paga o preço para nos ter de volta, enfrenta tudo que tem que enfrentar, passa tudo que tem que passar, simplesmente para nos ter pertinho dele, simplesmente porque nos ama de um jeito que ninguém mais ama. Ninguém ama como o nosso Deus ama. Ninguém é capaz de perdoar como o nosso Deus é capaz de perdoar. O livro de Oséias traz descrições tão bonitas, tão poéticas em relação ao amor de Deus. Ele diz lá no capítulo 12, capítulo 13, que Deus nos atraiu com cordas humanas e com laços de amor. E o livro de Oséias demonstra então e prega e anuncia o amor de Deus mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Oséias é inclusive comparado a João, o apóstolo do amor, porque se João é quem mais fala de amor no Novo Testamento, Oséias é quem mais fala de amor aqui no Antigo Testamento. O livro de Oséias ele tem uma divisão muito clara de ser vista em 2 partes. A primeira delas são os 3 primeiros capítulos em que nós encontramos esses registros da vida familiar de Oséias. E a parte final, dos capítulos de 4 a 14, nós encontramos então as suas mensagens de juízo e, ao mesmo tempo que de juízo, também de esperança para Israel. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre o trono que existe em nosso coração, que só pode ser ocupada por uma pessoa de cada vez.
E aí um dia, um belo dia, eu e você convidamos Jesus para ocupar esse lugar primeiro em nosso coração. E eu cheguei no trono lá do meu coração e falei assim: Senhor, me dê licença, porque agora eu amo mais outra coisa do que o Senhor. Senhor, me dê licença, porque nesse momento na minha vida tem algo que é mais importante do que o Senhor. Então, dê licença, saia do trono, saia do primeiro lugar da minha vida, porque eu vou colocar aqui o meu carro, eu vou colocar os meus bens, eu vou colocar a minha carreira profissional, eu vou colocar a minha família, eu vou colocar os meus prazeres, eu vou colocar isso e aquilo. Então você imagina numa casa, onde cada dia é uma pessoa que manda. Um dia é o chefe, o pai que está mandando, o marido. Aí, terça-feira é vez da esposa comandar. Aí na quinta-feira é dia do filho mais velho. No sábado é dia do filho mais novo. Você imagina a confusão dentro de uma casa se cada dia da semana uma pessoa diferente ditar as ordens. A gente faz isso com a nossa vida. A gente dá a Deus o trono e depois a gente pega de volta. A gente diz que Deus é primeiro lugar, mas quem manda lá em casa é a família. A gente coloca Deus como nosso amor maior, mas a gente vive em função da nossa riqueza. Aí fica uma confusão danada. Outra coisa que chama muito a atenção em Oséias é a graça de Deus. Porque o texto bíblico diz assim, Deus falando: eu vou dizer a Lo-Ruama. Lo-Ruama significa não amada. Eu vou dizer a Lo-Ruama: eu amo você. E vou dizer a Lo-Ami, que significa não meu povo: você é meu povo. Aquele que não merece nenhum amor, o Senhor diz: eu amo. Aquele que não é digno de fazer parte do seu povo, o Senhor diz: você é meu povo. Aquele que vive na mais profunda miséria, o Senhor vai e estende a sua mão. Aquele que vive na maior das desgraças, o Senhor manifesta a sua graça. Aquele que é o maior dos pecadores, o Senhor transforma e faz um pecador regenerado. Aquele que merece o inferno, o Senhor vai e leva para o céu. Sabe, aquela transformação incrível que não tem explicação a não ser a graça de Deus. Outra coisa que Oséias ensina para a gente, talvez o texto mais conhecido dele, lá em Oséias 6,3, é dito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecimento ilimitado. A gente precisa conhecer a Deus e entender: o que eu conheço hoje é só uma gotinha de tudo que eu posso e devo, inclusive, conhecer. E aí eu sou motivado a mais, sou motivado a cada vez mais. A gente conhece Deus, a gente fica: uau, ninguém ama como Ele, ninguém ajuda como Ele, ninguém é Deus como Ele, ninguém tem poder como Ele. Aí quanto mais a gente conhece Deus, mais dá vontade de conhecê-lo, porque Ele é uma pessoa incrível. O que você conhece de Deus hoje foi a partir de quê ou de quem? Porque há muita coisa que a gente conhece sobre Deus apenas daquilo que a gente ouviu falar. O nosso conhecimento de Deus, ele não pode ser só terceirizado em relação ao nosso amor limitado. Oséias 6,4, Deus fala assim: o amor de vocês por mim é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. O que existe com vocês, Deus diz, que o amor de vocês por mim é tão limitado? Por que é que vocês me amam por tão pouco tempo? Por que é que vocês me adoram acima de tudo por tão poucos dias? Por que é que vocês dizem que eu sou prioridade para vocês só por algumas horas? Não, que Oséias ainda nos confronta em relação à prática da misericórdia. Oséias 6,6, Deus diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. Sacrifício era ato de culto, sacrifício era gesto de adoração. E aí Deus está dizendo para aquele povo: olha, mas o que eu mais quero para vocês não são atos de culto. O que eu mais quero de vocês é o exercício da misericórdia. É a demonstração do meu amor às outras pessoas e a mim, todos os dias. Jesus lá no Sermão do Monte ensina uma coisa, Mateus 5, versículo 24, ele diz assim: quando você vier ao templo para oferecer algo ao Senhor, entregar uma oferta, um sacrifício, prestar um culto, e você se lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra você, o que é que você faz? Continua o culto? Continua o seu sacrifício? Não. Deixa a oferta, vai lá, faz as pazes, reconcilia-te com o teu irmão, depois você volta e continua o que você está fazendo. É a derrota da morte e a derrota do inferno. Ele diz: eu remirei vocês do poder do inferno, e eu resgatarei vocês da morte.
E ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó inferno, o seu poder? Ei, morte, você está pensando que você é quem? Inferno, você está pensando que você pode ir contra Deus? Pode não. E aí Deus diz: eu vou resgatar vocês da morte, eu vou remir vocês do inferno, e ainda vou zombar delas. E vou dizer: morte, você que pega todo mundo, você não me pegou. Inferno, você que assusta todo mundo, você não me assustou. O livro de Oséias fala sobre Jesus. Claro, Jesus está aqui. Capítulo 11, versículo 1 é dito assim: do Egito eu chamei meu filho. E aqui, quando Mateus escreve o seu evangelho, lá no capítulo 2, versículo 15, você se lembra que quando Jesus, criança, teve que fugir para o Egito para não ser morto por Herodes. E quando Herodes morreu, um anjo foi lá no Egito e falou com José: pode voltar, porque aqueles que procuravam a morte do menino já morreram. E aí Jesus volta então do Egito. E aí o Mateus linka com Oséias. Jesus voltou do Egito para que se cumprisse a escritura, a profecia feita por Oséias, que dizia: do Egito eu chamei meu filho. Então está cumprido aqui. E outra coisa fantástica em Oséias é o capítulo 6, versículo 2, que diz assim: depois de 2 dias nos dará a vida novamente, e ao 3º dia ele nos restaurará para que vivamos. Está falando de quem? De Jesus. E Oséias é o único lugar na Bíblia, no Antigo Testamento, que profetiza que Jesus vai voltar à vida 3 dias depois, que anuncia, quantos anos? 750 anos antes de Jesus nascer, que depois de 3 dias de morto, ele voltaria. Impressionante, impressionante. Só Deus para saber disso tudo.